Olá, irmãos e amigos. Bom poder estar compartilhando com vocês a palavra do Senhor. O salmo que agora nele vamos meditar é o salmo número 94. Como eu falei, quando refletimos sobre o salmo 93, de acordo com os pesquisadores, os estudiosos dos livros do Velho Testamento, principalmente os salmos, alguns deles dizem que o salmo 94 é o único dessa série de 93 a 100 que não aborda uma mesma temática, o Senhor reina, como a gente falou, ou como assim inicia o Salmo 93. O Salmo 94 traz uma temática muito diferente, faz uma apresentação do Senhor de uma maneira que talvez muitas pessoas conheçam e assim acham que Deus sempre age dessa forma, ou que essa seja uma característica da sua personalidade. Eu creio que há situações onde Deus deixa claro que Ele é amor, sempre Deus é amor, Deus é santo sempre e Deus é justo sempre. E dependendo da situação, Ele manifesta a sua santidade, a sua justiça, mas nunca entrando em conflito com o seu amor. Deus é perfeitamente santo, justo e amor. Nós somos falhos. Ou amamos demais e não fazemos justiça, ou nós fazemos justiça em excesso, sem amor, e jamais temos como viver a santidade sem a graça, a bondade e a misericórdia de Deus em nossa vida. Ou seja, nós sempre estamos nos extremos, falhando numa ou outra qualidade que Deus espera que tenhamos. Pois bem, como é que começa o Salmo 94 e como é que ele termina? Então vamos caminhar por esse salmo, procurando extrair lições importantes para todos nós. O salmo começa com uma palavra muito contundente que diz assim: ó Senhor Deus vingador intervém. Geralmente a gente vê os salmos falando Deus de amor, Deus santo, Deus de justiça, Deus atenda meu clamor. Aqui não, aqui o salmista, cuja autoria não é reconhecida, esse salmo faz parte daqueles salmos, digamos, anônimos, cuja autoria é desconhecida. Esse salmo começa com um apelo, com um clamor e já bem intencionado, bem direcionado, porque diz: ó Senhor, Deus vingador intervém. Quando a gente vê essa expressão, quando a gente lê essa expressão Deus vingador, não está dizendo simplesmente que Deus tem prazer em dar resposta, em Deus ser vingativo, mas na verdade a Bíblia fala que Deus retribui o mal que a pessoa má pratica, mas ela retribui não de forma prazerosa, mas simplesmente para deixar claro que ele não deixa impune o mal. Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo diz no versículo 7, de Deus não se zomba, porque ele começa assim: não se enganem, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, aquele vai colher. E em Romanos capítulo 12, o apóstolo Paulo também disse aos irmãos: não se vinguem, porque diz: a minha vingança é minha, ou a vingança é minha, diz o Senhor. Ou seja, Deus é que trata em responder ao mal pela sua prática. Mas aqui vem a pergunta: por que o salmista pede a Deus essa resposta contundente, essa resposta realmente à altura da ofensa, do pecado, da ação feita contra os servos do Senhor? Diz assim, então, no verso 2 do Salmo 94: levanta-te, juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Viu como é interessante? Uma pessoa vingativa, uma pessoa carregada de ódio no seu coração, muitas vezes é desmedida a sua resposta. Por isso que lá no Velho Testamento, principalmente no livro de Êxodo, a gente encontra ali o que ficou conhecido como a lei de Talião. Mas, na verdade, Talião não foi um personagem, não foi uma pessoa que viveu, mas é uma expressão tal qual.
Por quê? As pessoas praticavam a sua resposta ao mal recebido de maneira desmedida, ou seja, fora daquilo que era de direito. Por um dente matava uma pessoa, por uma pisada ou pisão de pé, a vida era destruída. Me recordo, e você sabe muito bem, que por muito menos, por um celular, por um par de tênis, por uma coisa tão vil, vidas são ceifadas. Então Deus, no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, a partir do livro de Êxodo, estabelece o limite da vingança. Como? Se quebrou um dente, quebra o dente. Se realmente pisou no seu pé, pise nele. E assim por diante, ou seja, dá uma resposta à altura da ofensa. Deus não. Deus limitou o homem. Para quê? Para estabelecer uma regra. Porque a tendência do homem é ir além. Né? A tendência é a pessoa motivada pelo ódio, pela raiva, pelo desejo de vingança, trucidar o outro por uma coisa tão banal muitas vezes. Aqui, a vingança de Deus, no sentido de que o salmista pede, que Deus vingue, que Deus responda, é na base da justiça. Porque diz o texto, levanta-te, juiz da terra. A justiça humana, como a gente leu em outros salmos anteriores, a justiça do homem é falha, tardia e muitas vezes injusta, porque condena o inocente e absolve o culpado. Deus não. Deus age com justiça. Deus é amor e ele age na medida da sua graça, da sua bondade. Mas Deus não deixa impune, né, o pecado. É interessante, meu querido, porque Deus condena o pecado, mas ele age em favor do pecador. Como assim? Isso mesmo. Em última instância, até mesmo quando Deus vai agir contra o pecador, ele distingue o pecado do pecador. Ele odeia o pecado, mas ama o pecador. Quer um exemplo? Na verdade, o modelo, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Romanos 6,23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Ou seja, Deus pune o pecado, mas ele quer salvar o pecador. Haja vista o que acontece dentro de casa. Quando um filho comete um erro, quando uma filha comete uma falha, o pai e a mãe se revoltam contra o ato, mas ama e continua amando filho a filha. Eu me lembro de uma criança que pegou uma chave de fenda e escreveu no carro do papai recém-comprado, papai, eu te amo. O pai chorou 2 vezes pela declaração de amor que a filha fez, mas por ter riscado o seu carro zero. Ele soube distinguir, soube separar a sua raiva pelo ato, mas ao mesmo tempo continuar amando a filha pela declaração que fez. Ele se entristeceu realmente pelo dano que a filha causou, mas ele entendeu a intenção. Deus, de forma muito maravilhosa, sabe que nós pecamos, que nós erramos, que nós falhamos. Ele pune os nossos, de fato, ele não só pune, ele puniu os nossos pecados lá na cruz. Romanos 5,8. Mas Deus dá prova do seu amor para conosco, pelo fato de seu Filho ter morrido na cruz por nós, quando ainda éramos pecadores. Cristo morreu por você e por mim, mas ele, Deus, nos ama. Por isso que o Salmo aqui fala da resposta de Deus para com o ato e seus autores, reprovando o ato e chamando a atenção aos seus autores. Diz assim, no verso 3, até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Lembra das pessoas que querem zombar de Deus, zombar da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus? O ímpio realmente é aquela pessoa que se levanta, que se insurge contra o Senhor, contra a palavra do Senhor, contra a igreja de Jesus, contra os servos do Senhor. E ele continua no versículo 4. Até quando despejam palavras arrogantes todos esses malfeitores
encham-se de vanglória. Então aqui está falando dos ímpios, dos arrogantes, dos malfeitores. Esses que, de alguma forma, em palavras, em atitudes, revelam a sua incredulidade. Meu querido, a incredulidade é algo latente, aí dentro no coração. A incredulidade é invisível aos olhos humanos, como também a fé. Tanto a incredulidade quanto a credulidade, tanto tanto a falta de fé quanto a fé, num primeiro momento, são coisas latentes, só estão aí dentro do seu coração. Deus sabe se você crê nele ou não. Deus sabe se você reconhece de coração Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus sabe se você é um cristão de fato ou não. Agora, os outros saberão, e Deus deixará claro para outros se você crê nele ou não, pelos seus atos, pelas suas palavras. Simples assim. Assim Jesus falou em Mateus 7, que pelos frutos se conhecem as árvores, pelas atitudes os homens serão reconhecidos. E aí então, aqui diz um texto, que as pessoas ímpias, as pessoas arrogantes, pelos seus atos, pelas suas palavras, vão demonstrar o quanto elas não creem no Senhor, o quanto elas debocham do Senhor, o quanto elas põem em dúvida as promessas do Senhor. E então, diz o texto no versículo 5, massacram teu povo, Senhor, e oprimem a tua herança, matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos. São palavras duras, são atitudes realmente que não são motivos de aplauso. Na verdade, só aplaude essas atitudes, só concorda com palavras ofensivas a Deus quem é do time. Quem é desse grupo de pessoas ímpias? Somente o arrogante aprova o ato de outro arrogante. Só uma pessoa insensata concorda com o insensato. Só uma pessoa incrédula é que chega realmente a favorecer ou a legitimar atos de incredulidade, de arrogância, de insensatez. E quais são os atos aqui? Eles massacram o teu povo. E aqui é o povo de Deus. É claro que aqui está falando de Israel, localizado ali na Palestina hoje. Está falando dos hebreus, dos servos de Deus, do templo do Senhor, do povo de Deus. Naquela época foram as nações vizinhas ímpias. E hoje, o que acontece contra o povo de Deus lá em Israel? A mesma coisa. As nações que não creem em Deus, que não creem, as nações que põem em dúvida a palavra de Deus, persegue o povo de Deus, critica e quer destruir, como a gente já viu aí nas mídias, essas falas. Mas contra a igreja de Jesus, a situação é outra, porque enquanto que lá demonstra a quem persegue Israel, põe em dúvida a palavra de Deus, não crê que lá aquele povo é o povo físico que Deus formou para si, nós, a igreja de Jesus, somos perseguidos por causa da fé em Jesus. E Jesus havia alertado, se me rejeitaram, vão rejeitar vocês. Se me perseguiram, vão perseguir vocês. Se me odiaram, vão odiar vocês. E muitos, destruindo vocês, farão ou entenderão que farão um favor a Deus. Gente que mata por causa da fé, gente que destrói por causa da sua prática religiosa. Na verdade, Jesus não veio tirar a vida de ninguém, ele veio dar a vida dele por todos nós. Isso que é a grande diferença. Mas sobre esses aqui, de quem o Salmo fala, diz assim, matam as viúvas e os estrangeiros, assassinam os órfãos. Órfãos, viúvas e estrangeiros são três segmentos da sociedade hebraica que estavam numa situação de dependência, de carência, de necessidade. O estrangeiro não tinha alguns privilégios que o cidadão da região da terra tinha. O órfão era uma pessoa dependente, que precisava de assistência, de apoio. A viúva, coitada, era aquela que já não tinha um marido para dar o sustento e algumas vezes nem tinha famílias para lhe propor ajuda. Por isso que desde o livro de Êxodo,
os hebreus foram ordenados por Deus a cuidarem dos órfãos e das viúvas. E Tiago, que escreveu a carta que leva o seu nome, diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas e se apartar do mal. Então, meu querido, a vida de temor a Deus se manifesta em ações. Como a gente já leu aí nas redes sociais, não adianta você querer dizer que vai adorar a Deus e querer matar o gato do vizinho, o cachorro do vizinho. Por mais que haja perturbação desses animais, o amor a Deus se manifesta em tudo. Pois bem, aqui diz no versículo 7, e ainda dizem, o Senhor não nos vê, o Deus de Jacó não percebe. Aqui está falando do deboche, da chacota. É como se ele dissesse assim, nós fazemos tudo isso. Cadê o Deus de vocês que vai nos impedir? Cadê o Deus de vocês que vai impedir que a gente faça tais coisas? De fato, a gente vê pessoas depredando símbolos religiosos, pessoas que estão invadindo igrejas, queimando Bíblias. Em algumas regiões do mundo existem mortes aos servos de Deus. Pois bem, eles fazem isso e ainda debocham. Os hebreus que foram vítimas das ações terríveis, das atrocidades das nações vizinhas, inimigas de Deus e do povo de Deus, ainda riam, dizendo, cadê o Deus de vocês? Que Deus é esse que vai proteger vocês desses perigos? Que Deus é esse que vai, então, dar a vocês cuidados, proteção? Eles riam. Pois bem, aqui diz no versículo 8 do Salmo 94. E aí vem a resposta do Senhor através do texto escrito por essa pessoa anônima. Insensatos, procurem entender, e vocês tolos, quando se tornarão sábios? Aqui é exatamente isso. Toda pessoa que insurge-se contra Deus, toda pessoa que se levanta contra Deus, toda pessoa que ataca a obra de Deus, demonstra insensatez, demonstra ser imprudente. Diz o Salmo 14, também repetido em outro salmo. Diz o nesto no seu coração, não a Deus. De fato, somente uma pessoa imprudente, somente uma pessoa insensata é que pode dizer que Deus não existe. Como alguns de forma exagerada dizem, é preciso ter muita fé para acreditar que Deus não existe. Porque Deus prova a sua existência de vários modos. A Bíblia diz isso no Salmo 19, o Salmo 24, João capítulo 1, Romanos capítulo 1, verso 18. Há vários textos que provam, Atos 17, que Deus existe. Os céus e a terra, a natureza e o próprio ser humano são evidências incontestáveis e indesculpáveis da existência de Deus. Mas a maior prova da existência de Deus é que Deus pisou na terra. O Criador dos céus e da terra viveu entre nós, Jesus Cristo, Deus homem, é a prova incontestável. Viveu sem pecado, morreu pelos pecados, ao terceiro dia ressuscitou, está no céu e de lá voltará para levar todo aquele que nele crê. Então, é uma insensatez, é uma imprudência. E então diz aqui no versículo 9, será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Falando aqui, é o seguinte, Deus criou todas as coisas, criou o ser humano e deu ao homem a capacidade de ver e de ouvir. Ora, é o argumento que o salmista apresenta de forma muito lógica. Aquele que criou o olho não é capaz de ver? Aquele que criou o ouvido não é capaz de ouvir? Como é que vocês dizem, em outras palavras, Deus não vê, Deus não sabe de nada? Deus está vendo. Deus está ouvindo suas palavras de imprudência. Deus está vendo seus atos. Lembra aquela passagem lá no livro de João, quando André chama seu irmão Pedro, olha, nós encontramos Jesus, aí André fala para Filipe, e Filipe vai até um jovem que está debaixo de uma figueira, e fala assim, Natanael, venha ver Jesus, o Nazareno. Aí ele fala, poderia haver alguma coisa boa de Nazaré? Ele fala, então Filipe diz assim, vem e veja.
E aí, venha e veja. E Filipe, então, leva Natanael até o Senhor Jesus. Quando Jesus olha para Natanael, fala assim: eis um israelita em que não há dolo, ou seja, não há engano, não há intenções escusas. Ele fala a verdade. O Senhor me conhece, falou surpreso Natanael. Aí Cristo disse: sim, eu te vi quando tu estavas debaixo da figueira. Ou seja, Jesus tinha visto e tinha ouvido o que Natanael tinha falado para Filipe. Quando Jesus disse: eu te vi debaixo da figueira, aí Natanael não teve dúvida. Ele se ajoelhou e disse: Senhor meu e Deus meu. Ou seja, Natanael reconheceu ali em primeira mão a grandeza, o poder e a divindade de Jesus, dizendo: Senhor meu e Deus meu. E aí então Jesus fala para Natanael: tu te maravilhaste porque me ouviste dizer: eu te vi debaixo da figueira. Venha e você irá e tu verás coisas maiores. Que coisa maravilhosa! Jesus vê, Jesus ouve. Deus sabe quem é você. Ele conhece o seu coração. Mas é interessante, Ele ama você. Ele sabe dos seus erros, Ele sabe das suas falhas, Ele sabe de suas dúvidas, Ele sabe dos seus pecados, mas Ele ama você. Lembra em João capítulo 4 que Cristo falou para a mulher samaritana: vai lá buscar seu marido. Eu não tenho marido. Sim, de fato você falou a verdade. 5 maridos tu já tiveste e este sexto não é teu marido. Você falou a verdade. E ela ficou maravilhada com isso, porque Jesus revelou a verdade da vida dela. Então aqui diz o texto no verso 10: aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? Ou seja, novamente falando aquilo que é atributo e poder de Deus. E continua o Salmo: o Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe como são fúteis. Ou seja, Deus sabe que o homem incrédulo, que o homem sem Deus, só pensa aquilo que não é edificante, que não é verdadeiro, que é passageiro. E continua: como é feliz o homem a quem o disciplina, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Que bênção! Como é feliz aquele que é corrigido pelo Senhor. A disciplina de Deus pode doer na consciência, pode doer na sua alma, ou pode doer no seu bolso, ou doer no seu corpo. Mas ainda que sofra esses tipos diferentes de dor, que você aprenda que Jesus, que o Senhor tem amor por você. Continua: tranquilo enfrentará os dias maus, enquanto que para os ímpios uma cova se abrirá. É diferente. A pessoa que insiste no seu erro caminha para o mal, mas a pessoa que se sujeita à disciplina do Senhor caminha para o bem. Diz ainda mais o texto, o verso 14: o Senhor não desamparará o seu povo, jamais abandonará a sua herança, jamais realmente abandonará a sua herança, diz o texto aqui no verso 14. O Senhor não desampara. O Senhor sabe de tudo aquilo que está afetando a vida dos seus servos. Mas como diz lá em Josué 1, versículo 5, nunca te deixarei, nunca te abandonarei. E Cristo disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos. E continua o verso 15: voltará a haver justiça nos julgamentos, e todos os retos de coração o seguirão. O homem mau comete injustiça, mas Deus, no tempo certo, agirá com toda a justiça que diz respeito ao seu nome. Quem se levantará a meu favor contra os ímpios? Quem ficará a meu lado contra os malfeitores? E aí vem essa pergunta: quem que fica do lado do certo? Quem que fica do lado da justiça? Jesus disse: aquele que não é por mim é contra mim. Quem não ajunta comigo espalha. E não há meio termo. Ou você crê em Deus e faz a vontade dele, ou você não crê nele e não faz a vontade dele. Ou você crê em Jesus e anda com o povo de Deus, ou você não crê em Jesus e se mantém distante do povo de Deus. Não, simples assim. No verso 16: quem se levantará a meu favor? Quem ficará ao meu lado contra os malfeitores? E aí vem o verso 17:
não fosse ainda, ou se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me ajudou. Veja só coisa interessante. Se não fosse a ajuda do Senhor, eu já estaria habitando no silêncio. Se não for a Deus, eu já teria morrido. Se Deus não tivesse intervindo na minha vida, eu já teria morrido. De fato, Deus tem livrado você da morte. Não é que, insisto em dizer, ele tenha tido pouco amor para aqueles que já pereceram, não é isso. É a misericórdia de Deus. Deus tem guardado você, tem preservado você por graça e misericórdia em Cristo Jesus. E então continua. Quando eu disse, os meus pés escorregaram, o teu amor leal, Senhor, me amparou. Deus é aquele pai amoroso que muitas vezes corre para evitar que o filho caia, ou quando o filho cai, ele levanta, e quando o filho se fere, ele vem e cuida. Deus, em diferentes estágios da nossa vida, está conosco para nos socorrer, nos abençoar. E diz aqui no versículo 19 uma coisa muito interessante. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. O texto fala sobre a ansiedade. E como já falamos isso em outras ocasiões, a ansiedade é medo do futuro. É a preocupação excessiva com o amanhã. Há muitas pessoas que estão ansiosas quanto à vida pós-pandemia. Como vou comer? Como vou me vestir? Como vou cuidar de mim, da minha família? Onde vou trabalhar? Onde vou ter o meu ganha-pão? Onde vou estudar? Como dar continuidade aos estudos? Como concluir essa etapa? Muitas dúvidas. Mas olha, aquiete o seu coração. Creia no cuidado de Deus. Jesus disse, mas busque em primeiro lugar o Senhor e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então confie em Deus. O salmista diz, quando eu fiquei realmente envolto em ansiedade, o teu cuidado, né? Tu me cercaste de cuidado, né? De realmente de conforto e consolo. Se aproximando do final, no verso 20, o salmista diz, poderá um trono corrupto estar em aliança contigo? Um trono que faz injustiça em nome da lei? Deus não se confunde. E ele nem permite que o mal esteja, né, fazendo parte do reino dele. O profeta Abacuque disse, tu és tão puro de olhos que não podes contemplar o mal. Numa igreja de portas abertas, falando do templo, entra todo mundo. Mas Deus sabe quem está ali de coração e quem não está. Deus conhece os seus filhos amados em Cristo Jesus e aqueles que não são. Deus não se confunde e ele não concorda com o mal, com a maldade. E continua então, se aproximando do final. Eles planejam contra a vida dos justos e condenam os inocentes à morte. Novamente, o injusto, ao julgar, comete injustiça, condenando o inocente e absolvendo o culpado. Essa é a justiça falha, imperfeita, não só no tempo, mas também nos seus atos, nos seus efeitos. Mas Deus não. Deus é justo, ele age na hora certa, no tempo certo e de modo realmente a expressar o seu amor e a sua santidade. O penúltimo versículo diz, mas o Senhor é a minha torre segura, o meu Deus é a minha rocha em quem encontro refúgio. Eu posso descansar no Senhor. Eu posso descansar em Deus. Descanse em Deus. Ainda que você tenha sido vitimado pela injustiça dos homens, ainda que você tenha sofrido os efeitos danosos da prática dos injustos homens, creia no cuidado de Deus. Refugie a sua vida no Senhor. Faça do Senhor o seu refúgio. Porque aqui diz, no verso 23, o último do Salmo 94, Deus fará cair sobre eles os seus crimes e os destruirá por causa dos seus pecados. O Senhor, o nosso Deus, os destruirá. É um dos poucos salmos que terminam com a palavra dura contra os incrédulos.
Geralmente os salmos terminam com a palavra de esperança para os que confiam e creem no Senhor. E ao longo do salmo, antes fala dessa condenação certa para os infiéis. Mas o salmo aqui termina para reforçar, dizendo o seguinte: Deus é justo, Deus é vingador, não de modo inconsequente, mas Deus se vinga de modo justo, penalizando o incrédulo, o que não crê, mas salvando o que confia e crê nele. Que Deus te abençoe e que você creia em Jesus, demonstrando pela palavra e por ato, pelas palavras e por ações, o quanto você crê em Jesus e confia nele. Que Deus te abençoe, hoje para todo sempre. Amém.